Vamos iniciar a parte 2 do vídeo de decoração do bolo da Casa Mágica da Gabi. Aqui eu já tô com essa base com a tira colada, como eu mostrei na parte 1. Aqui a gente vai colar uma tira na medida do comprimento da folha de EVA por 2 centímetros. E eu já fiz aqui as emendas, como eu mostrei para vocês anteriormente. Aqui com o nosso EVA branco, nós vamos riscar e recortar as letras. Então, você vai colocar aqui em cima, se ela tá para esse lado, você vai virar ela pro outro, porque nós vamos riscar do lado avesso, para depois não aparecer o risco da nossa lapiseira. Vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos e riscar só algumas letras. Com a lapiseira você vai fazer um risco bem levinho, se não quiser usar a lapiseira pode usar palito, mas eu utilizo ela tranquilamente, é só deixar um risco bem clarinho. Então eu vou fazer aqui algumas para mostrar para vocês um exemplo. Aí, nós temos também a parte do gatinho, como vocês podem ver aqui, eu corto ele pra fora, tá vendo, inteiro. Vou mostrar aqui pra vocês ele no papel, tá vendo aqui nas letras, ele tem alguns recortes acompanhando a letra. Mas aí, pro molde, você recorta ele inteiro, assim, passando pra fora. E aí, você risca dessa forma e depois, quando for colar na letra, a gente faz o recorte acertando. Eu já fiz aqui as outras cores e vou fazer o azul aqui junto com vocês. Finalizando esses riscos, nós vamos recortar todas as letras e todos os gatinhos. Essa parte não tem segredo, é só recortar com a tesoura em pé e em cima do risco que a gente fez. Para fazer a parte vazada das letras, eu utilizo um estilete mesmo, tá? Que eu acredito que fique com mais precisão. Então, é só fazer pequenos cortinhos. Aí, na hora de destacar, se precisar, você vem com a tesoura e dá um picotinho em algum lugar que ficou preso ainda, mas no geral é tranquilo fazer com estilete. Com as letras e os gatinhos recortados, agora a gente vai colar aqui no fundo. Pode ser um EVA lilás mais forte ou mais roxo, um lilás mais escuro, sabe? E aí a gente vai colar aqui em cima. Eu vou usar esse pedaço aqui para fazer a colagem, mas você só precisa de uma folha no tamanho de 12 por 20, que dá para colar certinho. Agora, eu encaixo aqui o meu EVA na base, deixo aqui numa linha certinha, venho com a régua e encaixo aqui numa linha para ter uma referência, só para poder colar retinho aqui e não ficar torto. Nós vamos iniciar a colagem aqui pela parte de baixo. Eu gosto de fazer as letrinhas soltas e as palavras soltas também, mas aí fica a seu critério se quiser fazer tudo junto. Faço a colagem do mesmo jeito que eu venho mostrando para vocês, que é passando a cola com o palito e espalhando bem, para não vazar a cola quando a gente encostar a letra no EVA do fundo. Aí você segue para colar ela. Ai, desculpa, gente, eu esqueci. Primeiro a gente tem que colar os gatinhos nas letras que precisam ser coladas. Como eu já passei cola aqui, eu vou colar essa letra. E aí, vou colar o gatinho dela depois, mas aí eu vou seguir fazendo o processo que eu deveria ter feito, que é colar os gatinhos nas letras que precisam ser colados, retirar os excessos, né, fazer aqueles cortinhos que eu mostrei para vocês no desenho, e aí depois a gente segue colando no EVA. Aí, quando você for fazer a colagem, você vai seguir o esquema de montagem, que é aquela imagem que eu mostrei para vocês e que eu vou disponibilizar aqui na descrição desse vídeo. Cola uma letra, deixa secar, vai colando a outra e aí depois, quando todas estiverem secas, que a gente vai recortar os excessos. O verdinho, como eu não colei antes, eu vou ter que encaixar ele aqui, marcar com a minha lapiseira aqui os locais onde eu tenho que cortar o excesso. Aí, vou ter que recortar primeiro e depois colar ele, porque ele já tá no EVA do fundo.
Enquanto os meus gatinhos secam, eu vou seguir aqui com a colagem das letras. Então, você vai passando a cola, como eu expliquei, espalha bem, e aí você vai colando e vai espaçando elas conforme o desenho de referência. Você vai olhando como é que tá ficando e vai tentando fazer o mais próximo possível. Vai ficar perfeito? Provavelmente não, mas a gente vai fazer o mais próximo que der da imagem de referência. Então, como eu expliquei para vocês, a gente vai fazer a colagem aqui seguindo o nosso modelo de referência. E aí, cola a parte de baixo, essa palavra embaixo, e a gente vai fazer a colagem, então, da parte de cima. E eu faço elas separadas, tá? Eu não faço junta para não correr o risco dela ficar torta. Então, eu faço aqui embaixo, dou um espaço e aí eu faço a parte de cima. Encaixo a minha régua novamente para ter uma linha de referência e aí eu vou colar as letras aqui nessa parte de cima. Observe que eu tô deixando um espaço maior de uma palavra para outra, porque como eu disse, eu faço elas separadas, depois eu corto aqui em volta e aí eu monto elas juntas no bolo. Agora que os gatinhos já estão secos, eu viro a letra para recortar aqui o excesso seguindo o contorno da letra. Você vai tirar só uns pedacinhos dele que fica sobrando em cada uma das letras. Vamos seguir então fazendo a colagem aqui das letras da parte de cima, seguindo o mesmo esquema e o mesmo processo. Passa a cola com palito, espalha e vai colando. Terminada a parte da colagem, nós vamos tentar imitar esse contorno aqui. Então, você vai pegar aqui o seu palito de unha, o palito de churrasco, eu vou utilizar esse meu aqui, e eu vou passar aqui em toda essa volta, tentando imitar aquele contorno da referência. Faz o mesmo processo agora aqui na parte de cima, e depois nós vamos recortar todo esse contorno. Depois de recortar já as duas palavras, nós vamos fazer os risquinhos dos gatinhos aqui dos olhos e dos bigodinhos. Aí a gente vai passar uma tinta preta para pintar aqui o nosso risco. Agora, com a tinta preta, eu vou pintar aqui esses detalhes que fizemos nos gatinhos. Agora, a gente vai seguir para o nosso processo de colagem. Primeiro, nós vamos colar a palavra mágica. Vamos passar a cola aqui, encaixar um pouquinho para cima aqui do finalzinho. E depois, a gente vai ver e colar a palavra festa. Vamos aplicar a cola em toda a palavra, como a gente já fez. Passa a cola, vai espalhando. Depois, se necessário, a gente espalha também com o palito para pegar todos os cantinhos e aí a gente cola na base. Com a cola muito bem espalhada, nós vamos seguir colando a palavra aqui no bolo. Vamos fazer o mesmo processo para colar a palavra de cima. Terminada essa parte, vamos seguir fazendo a decoração da parte de cima. Vamos fazer aqui essa parte de cima e para isso eu já estou com todos esses detalhes recortados. Somente essa parte das orelhinhas, se você for utilizar um EVA mais fino como o meu de 1,5 mm, você vai precisar dublar ela para ela ficar mais grossa e mais espessa. Aí no meu caso eu vou fazer 3 vezes essa parte. Então, como a minha peça já é recortada uma vez, eu vou passar cola, vou colocar ela aqui para dublar, depois eu vou recortar e vou fazer de novo esse processo para ela ficar 3 vezes. Não esquece de colar um para cada lado. Recorta em volta das orelhas e aí a gente vai colar novamente para ficar 3 vezes para cada lado. Terminadas as orelhas, nós vamos fazer uma tira de acabamento diferente. A dessa parte aqui é uma trancinha, então eu vou utilizar as cores aqui rosa, lilás e verde. E eu vou fazer uma trança para depois colocar como tira de acabamento.
Eu deixo sempre a tira verde aqui no meio e colo as outras duas, uma na frente e uma atrás, aí vou trançando. Lembrando que essas tiras, elas têm 5 milímetros de largura. Enquanto a cola seca aqui na ponta, eu deixo esse pregador de costura segurando e vou trançando até o final. E aí vamos trançando normalmente. É importante que você deixe as tiras bem esticadas, que elas não fiquem enroladas conforme você for trançando. Quando estiver perto de acabar a trança, você vai dando pequenos pinguinhos de cola enquanto você vai finalizando. Agora nós vamos fazer a colagem dessa tira em volta da nossa base, como nós fizemos nas outras duas. Você vai passar a cola, vai espalhar com o palito, fazer exatamente o mesmo processo, é só uma tira um pouco mais fina porque é uma trancinha. Encaixa a base na mesa e aí vai colando aqui toda a volta dela. Dá uma leve esticada na sua trança para ela ficar dessa forma quando você colar. Com a tira já colada, nós vamos pegar aqui este molde vazado, encaixar aqui na parte de cima e através dele nós vamos fazer os riscos de onde nós temos que colar cada peça. Para fazer esses riscos, eu não utilizo a lapiseira, eu prefiro utilizar um lápis de ponta mais grossa, que é só para deixar a marcação bem levinha de onde vamos fazer a colagem. Aqui, nessa parte de cima, eu vou fazer a marcação apenas dessa borda de baixo, tá vendo? Só um risquinho bem leve aqui nessa parte, só para eu saber onde começa cada um desses pedacinhos. Terminei de fazer o risco, vou tentar mostrar aqui mais próximo para vocês como fica. Fica dessa forma, e aí eu vou seguir colando as peças aqui, de acordo com o nosso gabarito, a nossa referência. Apenas um detalhe antes de seguir com a colagem que eu vou fazer aqui com a tinta, que é esse risquinho em volta da boca. Deixa secar essa parte e depois vem colando as peças aqui. Vamos colar aqui as peças nos locais onde a gente fez os riscos, seguindo os mesmos processos anteriores. Para fazer a colagem desses detalhes aqui do meio da cabeça, nós vamos seguir as bordinhas que nós riscamos. Você vai encaixar ele aqui retinho e aí deita, terminando de fazer a colagem. Aí nós vamos colar uma lateral e a outra nós vamos espelhar e fazer da mesma forma. As orelhinhas você vai colar aqui, ó, nessa direção. Você vai deixar as pontas para dentro e colar com menos de um dedinho de distância. Então, você faz uma e a outra você espelha do mesmo jeito. Você dá uma amassada, assim, uma envergada para ela pegar mais o formato aqui da lateral do bolo. Faz o mesmo processo nos dois e aí a gente vai seguir para colagem. Passa a cola bem aqui na ponta, espalha bem com o palito para não vazar a cola quando você colocar no lugar. Aí você encaixa uma, segura firme até a cola secar e aí repete o processo do outro lado. Agora nós vamos fazer aqui o ponto de luz dos olhos e está terminada a nossa base de cima. Eu vou usar a tinta branca e o pinta bolinhas, mas você também pode utilizar a ponta do pincel. Esses pontos de luz nós vamos fazer mais ou menos para o mesmo lado. Finalizamos aqui a parte de cima, agora é só deixar essa parte secar e vamos montar o bolo.
Agora, nós vamos colar um andar sobre o outro. Você pega aqui a parte que vai em cima. Nessa borda, nós vamos passar a cola de EVA em toda a extensão dela. Vai espalhando bem e passa em toda essa volta. Agora, eu vou aplicar a cola quente aqui no meio, numa quantidade generosa. Eu vou até empurrando com um tubinho para poder sair bastante cola. Aí, você vem com a parte de cima, já centralizando para poder fazer a colagem. Estando na posição correta, é só você pressionar levemente e aguardar a secagem da cola. Depois, é só fazer o mesmo processo com a parte de cima. Encaixou corretamente, faz uma leve pressão aqui em cima até aguardar a secagem da cola e está terminado o nosso trabalho. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado final do nosso bolo com a decoração que nós fizemos. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir até aqui e até uma próxima!